Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos mais um pouquinho sobre a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB. Antes da gente entrar no assunto principal da nossa aula, que é o título 3, é importante a gente relembrar nossa trajetória até aqui. O que a gente viu até hoje? Nós vimos a Constituição Federal e a sua relação com a educação, também vimos o Estatuto da Criança e do Adolescente e a sua também relação com a educação. Vimos a história da LDB, então como é que ela foi construída. Nós vimos também a trajetória ao longo dos anos das mudanças que a lei sofreu. E vimos também nos títulos 1 e 2 as referências e o embasamento para essa lei. Mais precisamente dos princípios que devem basear a estrutura educacional no país, que são princípios já mencionados na própria Constituição e no próprio ECA. Tá certo? Bom, então hoje nós vamos ver do direito à educação e do dever de educar. Quem é que tem direito ao acesso à educação? Todo mundo, todo cidadão tem acesso, independente da sua idade e que não tenha concluído a educação básica. Então esse trecho da lei menciona claramente alguns aspectos importantes. Primeiro, crianças até 5 anos têm direito à educação infantil gratuita. O Estado deve garantir isso. Entre 4 e 17 anos, as crianças devem estar matriculadas. E aí, nesse trecho da lei que menciona essa faixa etária, já temos um embrião da estrutura da educação básica, que é pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, já ali escrito. Nós não vamos entrar ainda nessa estrutura, porque mais adiante, em outros trechos da lei, em outros artigos, nós vamos ver especificamente essa questão estrutural. Outro item importante que a gente tem que frisar e que não é tão antigo, está desde só de 2013, que é a garantia à educação, independente da idade, para quem não concluiu a educação básica. Então, há previsão legal, por exemplo, da gente ter a educação de jovens e adultos para aqueles que não concluíram na idade correta, na idade certa, os seus estudos. Bom, até o momento a gente não viu nenhuma obrigatoriedade da instituição pública existir, né? O Estado daqui a pouco pode arcar de outra forma esse ensino. Entretanto, no item 10 do artigo 4º é mencionado que tem que garantir uma vaga na escola pública, aí pode ser de educação infantil ou de ensino fundamental, mais próximo da sua residência para a criança que completar 4 anos. Ou seja, quando a criança completa anos, o Estado é obrigado a fornecer uma vaga para essa criança. A família pode optar por não ter essa vaga, por não assumir essa vaga, né? Porém, a criança precisa estar na escola, então essa família vai encaminhar o filho ou a filha para a instituição privada. Porém, o Estado é obrigado a fornecer a vaga. Cabe à família aceitar ou não, mas é obrigatória a criança frequentar a escola a partir dos 4 anos de idade. Ok? Bom, o que nós temos então além das garantias de acesso? Algumas ferramentas de permanência que a própria lei garante. Primeiro, ela coloca que precisa o poder público fornecer programas para a garantia do transporte, da alimentação, assistência à saúde e material didático-pedagógico. Ou seja, nós temos hoje no país alguns programas que nós vamos ver posteriormente, né, que tem o Fundo Nacional, nós temos depois a BNCC, nós temos alguns outros tópicos mais adiante da LDB, que nós vamos falar sobre esses programas que garantem hoje a distribuição de livro didático às crianças, a alimentação, né, lanche, almoço para serem consumidos na escola, a questão do transporte, que é uma garantia constitucional, né, legal, que deve o Estado propor para as crianças, e aí às vezes a gente tem alguma dificuldade, que às vezes nós vemos notícias que não há essa garantia, né, mas tudo isso são ferramentas para tentar garantir a permanência, né. Além disso, tem a previsão de que qualquer pessoa que tenha alguma doença, alguma enfermidade que se impossibilite de ir à escola tenha acesso à educação, ou seja, garantia de estudos domiciliares. Nós temos a previsão de oferta de ensino noturno e nós temos também a oferta gratuita de atendimento especializado para os casos de inclusão, certo? Bom, além disso tudo, esse trecho da lei ainda faz a menção do quê? A responsabilização do Estado e da família para garantir todos esses aspectos, tá certo? Bom, na próxima aula nós vamos ver então a organização da educação pela LDB. Um grande abraço.